sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Salmo 21. Vamos celebrar teu poder. Ao mestre do coro, salmo de Davi. Senhor, o rei se alegra com teu poder. Quanto exulto por tua salvação. Realizaste o desejo do seu coração. Não rejeitastes o pedido que fez. Ao encontro dele vieste com venturosas bênçãos. Na sua cabeça pusestes uma coroa de puro ouro. Ele te pediu vida e vida lhe deste. Longos dias para sempre sem fim. Grande é sua glória pela tua salvação. De majestade e de honra o adornaste. Tu fazes bendito para sempre. A tua presença o inundas de alegria, porque o rei confia no Senhor. A fidelidade do Altíssimo nunca o deixará abalar-se. Tua mão alcance todos os teus inimigos, tua mão direita castiga os que te odeiam. Como numa fornalha ardente os lançarás no dia em que mostrares teu rosto. O Senhor os aniquilará na sua ira, e o fogo os consumirá. Farás sumir da terra seus descendentes e sua posteridade dentre os mortais. Se preparam para ti a desgraça, se tramam contra ti, nada poderão fazer, porque tu os porás em fuga. Com teu arco visarás sua face. Levanta-te, Senhor, com tua força. Vamos cantar e celebrar teu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos celebrar o poder do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, abra o seu catecismo, nós vamos pegar o catecismo. Página 158, número 557. O título é A Subida de Jesus a Jerusalém. Ora, quando se completaram os dias de sua elevação, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. É o Evangelho de Lucas que vai mostrar a subida de Jesus. Lucas 9, capítulo 9, versículo 51. Vejam. E é interessante fazer esse percurso. Corresponde também ao Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. No capítulo de João. Com essa decisão, indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Justamente por 3 vezes os discursos de Jesus sobre a sua paixão. É o que vai dizer agora o texto. Por 3 vezes tinha anunciado sua paixão e sua ressurreição. Vejam, Marcos capítulo 8, versículos 31 a 33. Depois, capítulo 9, versículo de 31 a 32. Depois, capítulo 10, versículo 32 a 34. As três notícias, ou os 3 anúncios de sua paixão e ressurreição. Só para vocês recordarem, né? A primeira foi aquela que ele pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? E Pedro diz, não é? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
Depois que Pedro dá essa resposta e é elogiado porque deu essa resposta, que não foi a carne que deu a resposta, mas o Espírito do Pai que estava em Pedro que deu a resposta, Jesus se acha à vontade, não é? Acha que os discípulos já estão na maturidade humana para suportar esse anúncio, quando diz que vai para Jerusalém e lá ser pego pelos anciãos, os mestres da lei, ser torturado, morto, mas ressuscitará. Pedro chama no canto e diz: longe de ti, Senhor, acontecer tal coisa. É quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, tu pensa como os homens. É esse contexto do anúncio da paixão e ressurreição. Ao dirigir-se para Jerusalém, disse: não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém, mas na cidade eterna, na Jerusalém. Lucas 13, 33. 558. Jesus lembra o martírio dos profetas que tinham sido mortos em Jerusalém. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Todavia, persiste em convidar Jerusalém a congregar-se em torno dele. Muitas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas de Jesus. Mateus 23, 37b. Quando Jerusalém está à vista, chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo do seu coração. Ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz, agora, porém, isto está escondido a teus olhos. Lucas capítulo 19, versículo 42. Mas este capítulo corresponde também a João capítulo 17, em que Jesus subindo, quando avista Jerusalém, Jesus chora e Jesus faz a oração sacerdotal. Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guardei. Vejam, dos homens maus. Os guardei do maligno. É o pedido de Jesus, é a intercessão de Jesus que nos livre do mal, como nos ensinou no Pai Nosso, na oração dominical, na oração do Senhor, mas livrai-nos do mal. Vamos avante. Temos agora um subtema que é a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Sabemos já como se deu essa entrada messiânica, que foi uma entrada triunfal, não é? Em que Jesus manda os discípulos pegarem um jumentinho que está ao lado de sua mãe, da jumenta, não é? Que não foi ainda montado, um podro virgem, e ele entra em Jerusalém e a cidade toda está à porta da cidade esperando triunfalmente, com ramos de oliveira, colocando seus mantos no chão para que Jesus passasse e gritando: Hosana ei, Hosana, Hosana ei, Hosana ei, Hosana. Veja, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Esses números que vão de fato corresponder a essa entrada messiânica de Jesus. 559. Como vai Jerusalém acolher seu Messias? Embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. Lucas capítulo 1, versículo 32. Corresponde também
a Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 11. Jesus, vejam, Jesus escolhe, aliás, é aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer salva-nos, não é? Hosana ao filho de Davi, salva-nos, ou dá a salvação, que nós já vimos. O próprio nome de Jesus tem este significado: Deus salva. Ora, o Rei de Glória, que é o Salmo 24, versículos de 7 a 10, entra em sua cidade montado em um jumento. Zacarias já havia, profetizado. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, pela astúcia nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso, os súditos de seu reino, nesse dia, são as crianças, os pobres de Deus, que o aclamam como os anjos, o anunciaram aos pastores. A aclamação deles: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26, é retomada pela graça no Sanctus da liturgia eucarística para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. Entrou na nossa liturgia. Vejam a coerência do nosso catecismo da Igreja Católica. Liturgicamente, nós também, quando ali na abertura da oração eucarística, depois do prefácio, não é? Nós também dizemos: Senhor, salva-nos. Jesus, salva-nos. Cristo, salva-nos. Tu és a minha salvação. E 560, a entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração no domingo de Ramos que a liturgia da igreja abre a grande Semana Santa, não é? Como Jesus também na entrada abriu a sua grande semana que ele mostrou que verdadeiramente ele era o enviado do Pai, o Messias, mas que ele preparou uma entrada triunfal, aspas, bem diferente ao modo dos reis e dos imperadores, né? Os reis, quando chegavam em terras longínquas, dentro de seu próprio reino, porque era dividido em governos, então os governos, aqueles que auxiliavam os reis, tinham também os seus palácios, os seus castelos. Quando o rei ia visitar sua propriedade, ia sempre no cavalo branco, um cavalo de continência militar, imponente, e Jesus escolhe como rei entrar de forma bem humilde, mas não submissa. Humilde, pois no burrico, né? Veja, naquele que não foi montado, e ainda é um filhote, para demonstrar sua humildade e ao mesmo tempo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essas duas virtudes nós conseguimos enxergar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A humildade de Jesus e a mansidão de Jesus se denota da forma que ele entra, tá certo? Vamos para o nosso resumo agora, o nosso resumo deste artigo, né? E o resumo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, mas números breves. É resumo, né? A gente não vai se deter muito, que é resumo. Eu não poderia nem ler, deixar para que vocês lessem, que é a parte do aluno, do resumo.
ou seja, fazer a revisão, não é? Mas vamos avante. Número 561. Toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Seu silêncio, vejam, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz pela redenção do mundo, sua ressurreição constitui a atuação de sua palavra e o cumprimento da revelação. Quer dizer, não é? Catequese tridentina, não é? Número 9. Vejam o que a catequese tridentina diz e o que o catecismo da Igreja Católica, dando continuidade, não é? Também confirma que toda a vida de Jesus, desde o anúncio até, não é, a ascensão, foi uma vida de lições. Tudo de Jesus, tudo que está nos 4 evangelhos, as 4 biografias de Jesus, se aproveita. Tudo. E cuidado para não cair nessa. Não é? Tem uma linha de estudos cientista, não é? Ou de estudo científico da Bíblia, que alguns biblistas fazem esse joguete. O que colocaram na boca de Jesus, o que não colocaram na boca de Jesus. Pelo amor de Deus. Né? Vamos acreditar na palavra de Deus, não é? Que era da cultura, que não era da cultura, de culturação, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, o que Jesus poderia dizer. Não vamos ficar com essa especulação, porque nunca vamos viver a palavra de Deus. Então, vamos ficar com aquilo que o magistério já disse, a sagrada tradição e, veja, de fato, a Sagrada Escritura está aqui, né? Toda a vida de Jesus, veja, toda a vida de Jesus foi um contínuo ensinamento e acabou. Eu posso aprender, né? Aprender com os evangelhos, lendo os evangelhos, meditando o evangelho. A palavra, eu estou lendo um livro, não é? Que são as catequeses, as audiências de Bento XVI, que fala Oração e Santidade. É uma coleção de 4 tomos de capa branca, não é? Que ele diz na 10ª audiência, quando ele vai falar do Salmo como oração, o saltério, não é? Ele diz que os antigos, os padres da igreja, a patrística, gostava de usar uma terminologia chamada ruminar. E que aconteceu muito com Nossa Senhora e Jesus, sobretudo no seu silêncio. E é preciso que a gente volte a ruminar a palavra de Deus. E o que é ruminar? É o processo que o gado faz, né? O boi e a vaca, aqueles que comem pastos. Eles passam o dia todo comendo. Tem um saco no seu estômago, uma bolsa no seu estômago, não é? Que fica, veja, de forma, ele pega, não tritura, engole, fica como um saco de reserva. À noite, o gado, quando está, não é? No redil, quando está no processo, veja, bota para fora e começa a comer novamente, a ruminar. Não é vômito. Vômito já é aquilo que já foi ruminado, triturado, certo? E não foi aceito pelo estômago. É diferente. No gado, não. Eles colocam para fora e começam a triturar.
Sim? Vai sair todo o sumo, todo o suco, não é? Do pasto que comeu, as várias espécies de ervas, vai sair todo o líquido, e a casca também, o bagaço também. É tudo triturado. Assim nós podemos fazer com a palavra de Deus, ruminá-la. Que hoje a teologia dentro da liturgia está chamando de quê? De lexo divina. A lexo divina é um processo que eu rumino a palavra de Deus. Não só leio, mas eu medito e contemplo. E deixo com que aquele suco, o suco da palavra, não é? Me alimente. Certo? Me ajude nas minhas imunidades, sejam psíquicas, física ou espiritual. Uma pessoa sem energia é uma pessoa morta, uma pessoa sem sangue é uma pessoa morta. Deu para entender o processo? Então, é este número aqui, tá certo? Talvez se vocês fossem ler sozinho, não tinha, não é? Essa interpretação. 562 o número. Os discípulos de Cristo devem conformar-se com Ele, até Ele se formar neles. Vamos lá. É por isso que somos inseridos nos mistérios de sua vida, com Ele configurados, com Ele mortos e com Ele ressuscitado, até que com Ele reinaremos. E é interessante aqui que a Lumen Gentium, no número 7, diz isso. Mas Paulo já diz, né? E é uma dos prefácios desse tempo, do tempo comum, né? Nele nós somos, veja, vivemos e nos fazemos nele, em Cristo. Então, esse processo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente, veja o que diz. Os discípulos de Cristo devem conformar-se com Ele, até Ele se formar neles. Certo? Se conformar a Cristo para que Cristo se forme em nós. Qual é o nosso esforço? Qual é a nossa parte? Obedecer a Cristo. Conhecê-lo, obedecê-lo. Pela obediência, ele vai se formando em nós, ele vai se fazendo em nós, até crescermos na sua estatura. Deu para entender? Até crescermos na sua estatura. A nossa parte é justamente essa. Não tem outro esforço. Nós nos conformamos a Cristo no seu pensamento, na sua palavra, no seu sentimento, na sua atitude, comportamento, e ele se forma em nós. É ele que se forma em nós. É o que diz o 562. 563. Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra, senão ajoelhando-se diante da manjedoura de Belém e adorando, escondido na fraqueza de sua criança. E é interessante aqui, seja pastor e seja mago, porque aqui está também a conotação da nobreza e da classe social. Os pastores viviam no campo e eram pobres. Os magos vieram de terra longínqua, de palácios, e eram ricos. Ou seja, ricos e pobres, pobres e ricos, se prostram diante de Deus. Reconhece. E, sobretudo, reconhecem, não é, no tempo que ele é frágil. No tempo que humanamente, não é, ele, de fato, não é
mostra o seu poder. Mostra o seu poder. 564. Por sua submissão a Maria e Jesus, assim como por seu humilde trabalho durante longos anos em Jerusalém, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana, da família e do trabalho. Aqui, quando nós passamos por este assunto, nós já ruminamos bastante, não é? Que, sobretudo, na vida secreta de Jesus, ele viveu o seu tempo de santidade, não é? Na família de Nazaré, ou seja, no seu território lá em Nazaré e no trabalho, até chegar o tempo da sua vida pública, da obediência total ao Pai. 565. Desde o início de sua vida pública, em seu batismo, Jesus é o servo, inteiramente consagrado à obra redentora que se realizará pelo batismo de sua paixão. Isso demonstra quando o Batista, João Batista, o enxerga no meio daqueles que vão ser batizados e diz: eu deveria ir a ti e tu vens a mim. E Jesus olha para ele e diz: deixa como está, para que as escrituras sejam cumpridas. Ou seja, a vontade do Pai se cumpra na nossa vida. Então, essa obediência ao Pai demonstra que ele é servo de Deus. Servo de Deus. Vejam. 566. A tentação no deserto mostra Jesus, Messias humilde que triunfa sobre Satanás por sua total adesão ao desígnio de salvação, querido por Deus, ou seja, querido pelo Pai. Deus é que, de fato, não é? E diz também o Catecismo da Igreja Católica, não é? Quando vai falar nos sacramentos, sobretudo no batismo, e já vimos quando falou eu creio e nós cremos, que a última cartada do diabo é tentar a nossa fé, tentar tirar a nossa fé. Por isso que o verdadeiro combate só é o combate na fé. Paulo vai dizer isso: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ser tentado de perder a fé, ser tentado de mudar a fé. E quantos, centenas de milhares, foram tentados de mudar a fé, de perder a fé e perderam, não é? Como, padre, quando mudaram da igreja verdadeira e foram para uma comunidade eclesial, certo? Eles foram tentados na fé, de perder a fé na igreja que lhe batizou, que lhe deu a fé, né? Deixou a igreja e foi para outra comunidade eclesial. Deixando essa igreja, deixa também de acreditar em Nossa Senhora, a devoção por Nossa Senhora, a devoção aos santos, vejam, devoção aos santos. E em algumas, o pior, que não acredita na Santíssima Trindade como ela está, como é teologicamente, não é? Também eu quero ressaltar dentro da própria igreja, viu? Pessoas que mudam de movimento para movimento, pastoral a pastoral, ministério para ministério, pessoas que querem experimentar tudo dentro da igreja, viver tudo, estão sendo tentados na fé. Estão sendo tentados na fé. Cuidado, cuidado. A perseverança é beber da fonte e ser 100% católico dentro daquela fonte. Tá certo? 567. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo. Manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A igreja é o germe e o começo deste reino. Suas chaves são confiadas a Pedro. Vejam, não é? Que nós vimos a questão do reino de Deus, né?
que vimos também a teologia do reino de Deus, que disse que foi o reino e a igreja foram criados simultaneamente. E por isso que aqui no resumo diz que o reino dos céus foi inaugurado na igreja por Cristo. A igreja é que manifesta esse reino dos céus. 568, a transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. A subida à elevada montanha prepara a subida do Calvário. Cristo, cabeça da igreja, manifesta o que seu corpo contém e irradia nos sacramentos a esperança da glória, diz Colossenses capítulo 1, versículo 27. E aqui eu quero fazer um paralelo bem interessante, não é? Veja, se planície é lugar, não é, da miséria, é o lugar dos problemas, das dificuldades, da violência, da morte, da doença, da possessão, não é? É o lugar da desgraça, a planície. Por isso que Pedro disse que bom estarmos aqui, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Diante daquela transfiguração, os céus, ele viu Deus, certo? Ele viu Deus. Lá no Calvário, se é uma prefiguração do Calvário, então quem aproveitou, não é, desta transfiguração, desse paraíso, que é a palavra que o bom ladrão, né, chamado Dídimo, ele de fato, não é, usa, paraíso, foi um que foi elevado na cruz. Veja, elevado na cruz. Foram 3, mas somente um foi que aproveitou a transfiguração. Tá certo? Quando o da esquerda começou a blasfemar, se tu és ou verdadeiramente Cristo, como dizem, então desce, salva-te e nos salva. O outro, da direita, o Dídimo, começou a reclamar e disse, nós merecemos o que estamos sofrendo, mas este é inocente. E disse, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Vejam. E Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso. Ou seja, aquilo que lá no monte Pedro, Tiago e João viram que era Deus, também o ladrão ao lado de Deus, que foi elevado, também viu que Jesus ali, mesmo desfigurado pela fragilidade física, da flagelação, ele era Deus. O centurião, não é? O centurião que traspassou Jesus, que a tradição chama de São Luguinho, viu? Aquele centurião é São Luguinho, não é? Ele traspassou e disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus, e se ajoelhou e adorou. O primeiro a adorar a cruz. Além da sua mãe, não é? Das outras Marias e de João, foi ele. A tradição chama desse centurião São Longuinho. São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Tá certo? É a tradição e ele existe. Vocês não sabiam dessa, não é? Por isso que é bom estudar. Que a gente vai crescendo cada vez mais. Tá certo? Vejam, 569, Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, embora soubesse que lá morreria de morte violenta por causa da contradição por parte dos pecadores. Vejam, por parte dos pecadores, e foi para isso que ele veio, né? Eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Eu não vim para os puros, mas vim para os impuros, para os pecadores. Quem diz isso é Hebreus, capítulo 12, versículo 3.
Vamos para o último número para entrarmos no novo artigo da nossa fé, que é o 4º. São 12 artigos, lembrando, né? Faltam 8 artigos, tá certo? São 12 artigos para terminarmos essa primeira parte. Número 570. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias, acolhido em sua cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar por meio da Páscoa de sua morte e ressurreição. Aqui é a síntese, não é? A síntese de todo o mistério, não é? O mistério pascal, que é paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, existe, Ana Lúcia. São Longuinho. A tradição diz que é o centurião que traspassou Jesus. Vamos avante. Chegamos ao artigo 4 e temos um aqui que nós professamos no credo. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Tá certo? Nós vamos ver agora esses mistérios da nossa fé, não é? E que esse artigo 4 tem um parágrafo, que esse parágrafo tem 3 incisos, depois 2 parágrafos, que tem o segundo parágrafo tem 3 incisos, 3 parágrafos, esse terceiro parágrafo tem apenas um inciso, esse terceiro parágrafo, para entrarmos no 4. Então, temos 3 parágrafos. Em cada parágrafo, nos 2 primeiros, no 1 e 2, temos 3 incisos e no último só temos o parágrafo único, né? Chamado assim, a lei elegislau do catecismo, tá certo? Nessa primeira parte, os 3 números, o número 571, 572, 573, é uma espécie de introdução ao que vamos ver. Estou tentando ser o mais didático possível, tá certo? Para a gente ir fazer um estudo mesmo. Não apenas uma leitura, mas um estudo como está, não é? Como os nossos padres conciliares, a partir de 83 a 85, foi que fizeram esse catecismo dentro do Concílio Vaticano II. Todos os documentos do Concílio Vaticano II estão aqui, tá certo? Que maravilha, não é? Que maravilha, já estão aqui. Vamos lá, 571. O mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos e a igreja, na esteira deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas, diz Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, pela morte redentora de seu Filho Jesus. 572, a igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras, dada por Jesus, mesmo antes e também depois de sua Páscoa. Veja só o que diz aqui, não é? Lucas, capítulo 24, versículos 27, depois versículo 44 a 45. A igreja permanece fiel no tempo e da história às Sagradas Escrituras. Antes de Jesus, ou seja, no Antigo Testamento, e depois de Jesus, da sua Páscoa. Ou seja, Páscoa aqui, né, é a passagem da morte
para a vida com a ressurreição. E a volta ao Pai, quando fica só a igreja permanece fiel. Permanece fiel. Atenção, católico, cristão católico, não é? Não se deixe iludir por outros cristãos que dizem que nós, católicos, não vivemos as Sagradas Escrituras. Não temos as Sagradas Escrituras, não entendemos, não lemos. Isto é bobagem, isso é mentira. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? Ele disse isso aos discípulos de Emaús que voltavam depois da morte de Jesus. Eles dizem, não é? Vós sois o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, não é? Os anciãos do nosso povo e os mestres da lei, como Jesus anunciara na sua paixão, né? Pegaram e torturaram, mataram Jesus. Apesar que algumas mulheres disseram que ele não estava no sepulcro, tinha ressuscitado, mas já são 3 dias que ele não aparece. E por que mencionaram 3 dias? Porque não é, para os judeus só haveria a possibilidade de reavivamento do corpo ao terceiro dia, até o terceiro dia. Depois não haveria mais possibilidade. Por isso que eles voltam. Eles esperam até 3 dias para a ressurreição de Jesus. Jesus não ressuscita. Claro que Jesus ressuscita já no primeiro dia, mas eles não conseguem ver Jesus. Então eles pensam que Jesus não ressuscitou. Então volta para a mesmice, para a sua vida, para Emaús, angustiado, decepcionado. Aí Jesus diz isso, né? Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? Lucas 24, 26. Os sofrimentos de Jesus tornaram sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas. Diz isso em Marcos, capítulo 8, versículo 31, que o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Agora é Mateus, capítulo 20, versículo 19. Por que aos gentios e aos escarnecedores? Por quê? Porque em tempos de... Jesus foi na Páscoa, né? Numa festa da Páscoa, da passagem. Vejam. Então, nesses tempos de grande romaria, que eram 3 grandes romarias, que todo o povo hebreu, judeu faziam, cada governo, aqui é Pôncio Pilato, além da sua guarda, chamava para aquele tempo forte e de multidões para conter, se houvesse alguma rebelião, alguma revolução, para conter. Porque era costume de muitos grupos rebeldes e mercenários aproveitar a romaria, aquelas multidões, para criar revoltas, levantes. Então o que fazia os governadores? Contratava mercenários, claro, homens violentos, criminosos, assassinos, portanto, que fazia tudo isso por dinheiro. Quanto mais dava, mais eles gostavam. Então, os que flagelaram Jesus não eram do exército, não eram militar, mas eram homens, mesmo vestidos porque recebiam a veste militar daquele governo, vejam, mas eram mercenários. Sabiam disso? Eram mercenários. E por isso que foram tão cruéis com Jesus, não é? Por quê? Porque anteriormente se mandou 2 guardas, a guarda do Sinédrio, e os guardas ficaram paralisados diante de Jesus, e da outra vez mandou a guarda romana, não é? E eles ficaram encantados com o que Jesus estava falando e voltaram
sem prender Jesus. E quando chegaram, cadê o prisioneiro? E eles disseram, mas ninguém fala com esse homem. Ninguém fala com esse homem. Esse homem fala e toca os nossos corações. Então, o Sinédrio e o governador dizem, até vocês deixaram se enganar por este homem? Vejam, até vocês se deixaram. Mas na flagelação foram os mercenários. Vamos avante. 573. A fé pode, pois, tentar perscrutar as circunstâncias da morte de Jesus, transmitidas fielmente pelos evangelhos, iluminadas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Veja, o sentido da redenção. A nossa fé pode, pois, tentar perscrutar as circunstâncias da morte de Jesus, transmitida fielmente pelos evangelhos, iluminadas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Veja, esse número está colocando 573, não é? Que no processo histórico, nas descobertas arqueológicas bíblicas, não é? E também outras ciências podem iluminar todo o contexto bíblico para que a gente entenda melhor, tá certo? Então, para que não caia numa heresia do fundamentalismo, levar ao pé da letra, mas tem todo, diante do texto, tem o contexto da época, ou seja, a cultura, os costumes, e tem o pós-texto. Aí no pós-texto, que é pegar os elementos científicos contemporâneos, já descobertos na história, e a aplicação na nossa vida. Nós podemos estudar a Bíblia. Uma dica como estudar a Bíblia, certo? Estudar a Bíblia lendo o texto, o contexto e o pós-texto, certo? Outra dica de como estudar a Bíblia: você tem uma perícopa, não é? Que é um texto. E como estudar? Primeira coisa, né? Você vê as personagens do texto, quem está narrando, quem é o autor, portanto, né? O diálogo, quem está conversando. Primeira coisa, ver as personagens, né? E conhecê-las pelo nome bíblico, que cada nome bíblico tem o seu significado. Segundo, ver o conteúdo, a fala. Qual é o assunto que eles estão falando? Qual é o assunto que estão falando? É um assunto que é recorrente na cultura, né? É moral? É ética? Veja aqui, né? É moral? Qual é a ciência que eles estão falando? Vejam aqui. E que contexto, portanto? Terceiro, não é? Se vê justamente que a gente diz que é a aplicação, a atualização de tudo isso. O texto hoje condiz com o tempo, com o que eu estou vivendo, condiz com a minha vida, para que a gente possa ir aprendendo com o texto. Ele possa nos ensinar, como nós vimos, né, no número 562, os discípulos de Cristo devem conformar-se com ele, até ele se formar nos discípulos. Nós devemos nos conformar com Cristo a tal ponto de Cristo se formar em nós. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, disse o santo apóstolo. Vamos para o primeiro parágrafo, né? Já faltam apenas 9 minutos, vamos terminar, mas dá para a gente ver o primeiro número desse primeiro parágrafo, que é o 574. Tem como título Jesus e Israel.
Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, chamado também herodianos, com sacerdotes e escribas, mancomunaram-se para matá-lo. As classes aqui, não é? Que mancomunaram-se para matá-lo. Eu chamo de espinho de porco. Essas classes são rivais, são competitivas, mas se uniram para matar Jesus. Isso é espinho de porco. Vejam. Está em Marcos capítulo 3, versículo 6. Por causa de certos atos por ele praticados. Ou seja, quais são esses atos? São atos que violaram, não é, a lei? Não. Expulsão de demônios. Jesus expulsou os demônios. Perdão dos pecados. Curas em dia de sábado. Interpretação original dos preceitos de pureza do código, não é, da aliança, familiaridade com os publicanos e com os pecadores públicos. Vejam, coloca aqui uma lista das atitudes de Jesus pelas quais ele foi pego e condenado, morto, portanto. Jesus pareceu alguns mal intencionado, suspeito de possessão demoníaca, não é? Quando disseram que ele expulsa os demônios pelo dedo dos demônios, né? Pelo Beelzebul. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo. Vejam, quando ele diz que é filho de Deus, ele é filho de Deus, não é? Que ele é o Messias. Crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob forma de apedrejamento. Por exemplo, um dos crimes aqui que condiz com esta forma de apedrejamento é chamar Deus de Pai. Numa época em que não podia nem chamar Deus de Deus, veja, o nome de Deus em vão, Jesus chega como estrangeiro, não é? E chama Deus de Pai. E ensina de quebra, ensina ainda a todos chamar ele de Pai Nosso. Não é apenas meu Pai, mas é Pai de todos. Veja só, não é? Abá, paiinho, paizinho. Então, indicaram essas atitudes e palavras, indicaram, aqui indicar no Nordeste, né? Quer dizer, irritar. Indicaram essas classes, vejam, a tal ponto delas se unirem para matar Jesus. 575 muitos atos e palavras de Jesus constituíram, portanto, um sinal de contradição. É importante, Lucas 2:34. Ele é sinal de contradição. Por muitas vezes Jesus foi sinal de contradição, não é? Ou seja, fugia da lógica, fugia do pensamento, né, corrente. Para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência denomina os judeus, mais ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os fariseus não foram exclusivamente polêmicas. São os fariseus que o previne do perigo que corre. Jesus elogia alguns deles, como o escriba de Marcos, capítulo 12, versículo 34. E repetidas vezes come com fariseus. Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus. A ressurreição dos mortos, por exemplo, as formas de piedade, esmola, jejum e oração, e o hábito de dirigir-se a Deus como Pai, a centralidade do mandamento do amor a Deus e ao próximo, não é? Quer dizer, das classes que armaram
cilada para Jesus a classe farisaica, ou seja, dos fariseus, não é? Diz o Catecismo da Igreja Católica, e o magistério, fazendo essa interpretação, era mais simpática. Veja, e nós ouvimos tudo que Jesus falou para os fariseus, não é? Quer dizer, Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, não é? Para agradar. O que ele tem que falar, ele fala. Veja os fariseus comungando, né, com algumas doutrinas de Jesus, como nós vimos aqui, elencados, mas quando é para falar a verdade, Jesus fala. Por quê? Porque não fica na aparência, mas vê o coração, né? E quando o Pai, Deus, corrigia e até mesmo castigava, é para salvar. Quando Jesus também tecia críticas ferrenhas, não é? E também corrigia, é para salvar. Toda a ação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma ação salvadora. É uma ação salvadora. Então, as críticas de injustiça, de punição, né, de comunismo, de ditadura, não é, de controlador, essas críticas não podemos se referir para Deus e a Deus. 576 é o último número para a gente encerrar a aula de hoje, porque a live já vai cair, não é? Vejam, aos olhos de muitos, em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito. Vamos ver aqui quais são essas instituições. São 3. A submissão à lei na integridade de seus preceitos escritos e para os fariseus na interpretação da tradição oral. Para Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno sentido e cumprimento à lei. Vejam. 2, a centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada. Não é? Quando ele está na entrada triunfante, ele passa uma semana em Jerusalém e ele justamente vai lá no templo, expulsa os vendilhões, não é? E diz aos sacerdotes e aos mestres da lei, vocês podem destruir esse templo, mas será reerguido em 3 dias. E os fariseus, pensando que ele está falando do templo que levou 46 anos para ser erguido, ele está falando do templo do seu corpo. E ele diz, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, não apenas no templo de Jerusalém. Vejam, a terceira é a fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode compartilhar. A fé do Deus único. Não é? Aqui é a questão dos deuses, a questão dos ídolos. Só apontar para Deus, né? O Deus único. Não é? Porém, Jesus se apresenta como Filho de Deus, se apresenta como o próprio Deus. Estas foram as dificuldades, não é, de ainda hoje os judeus têm para aceitar Jesus como Messias, o enviado do Pai, e como o próprio Deus, como o próprio Filho de Deus. Bem, porque eles têm muito claro estas instituições. E por serem tão apegados, e aí por isso a questão do fundamentalismo, de não acompanhar a história e o seu desenvolvimento, né, eles ainda hoje se fecham totalmente. E tem que surgir um Messias ou um profeta que se adeque, que entre, né, nessas 3 instituições aqui. Tá certo? Vamos ficar por aqui. Vamos ficar no primeiro inciso. Deu para adiantar bastante. O primeiro inciso. Lembrando que esse parágrafo tem 3 incisos. Vamos ficar no primeiro inciso, que fala Jesus e a lei. Vamos ver Jesus e a lei, né? E depois eu vou dar uma conotação teológica sobre Jesus e a lei, ver a relação de Jesus com a lei, tá bem? Tchau, tchau.